Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Na esplêndida terra do Portão das Fontes, erguiam-se 6 torres cilíndricas que pareciam tocar o céu, com centenas de metros de altura. No entanto, a partir de onde essas torres estavam localizadas, Fei podia sentir claramente uma flutuação mágica mais intensa, como se houvesse múltiplas camadas de ondas irradiando sem fim. O poder era tão forte que não ficava atrás do efeito causado por um mago de 5 estrelas em plena liberação de poder. Parecia que a existência dessas torres era a razão por trás das anomalias na flutuação dos elementos mágicos. Seriam as lendárias Torres dos Magos? Fei logo percebeu que as 6 torres no Portão das Fontes estavam posicionadas em pontos que formavam um hexágono, um arranjo que ele já conhecia bem. Era evidente que elas compunham uma imensa formação mágica, liberando sutilmente uma barreira transparente e estranha que envolvia toda a cidade. No entanto, a força da barreira era tão fraca que passava despercebida pela maioria, talvez por isso, até agora, a gigantesca formação mágica ainda permanecesse oculta. Entendo, a cidade inteira foi construída sobre uma imensa formação mágica. Até as muralhas ao redor fazem parte dela. Se invasores aparecerem, o poder das Torres dos Magos, somado ao de todos os magos da cidade, pode ser usado para ativar essa formação. Com a barreira fortalecida, seria possível se defender até mesmo contra guerreiros poderosos, ou até mesmo contra-atacar. Fei foi compreendendo muitas coisas aos poucos. De repente, ele percebeu que o mundo era muito mais complexo do que imaginava. A competição feroz pela sobrevivência e a história acumulada ao longo de milhares de anos só tornavam esse mundo ainda mais fantástico. Fei já estava impressionado apenas com a muralha do Portão das Fontes, mas isso também o deixou animado, pois lhe deu ideias perfeitas para reconstruir as defesas de Chambord. Junto com os risos de Angela e Emma, a viagem não só surpreendeu Fei, mas também ampliou seus horizontes. O Portão das Fontes era o centro econômico e cultural do norte do Império. Sua população era 10 vezes maior que a de Chambord. Com o meio-dia se aproximando, mais e mais pessoas, vendedores ambulantes, artistas, mercenários e caravanas comerciais, apareciam nas ruas. A multidão deixava as ruas tão lotadas que era possível ouvir o barulho das negociações e conversas bem ao lado dos ouvidos. As 2 garotas saltitavam por aí, maravilhadas com as cenas movimentadas que nunca tinham visto antes, completamente alheias ao resto do mundo. Elas não conseguiam resistir a comprar todas as coisas interessantes que viam. Quando o meio-dia chegou, decidiram descansar em uma taverna chamada Liga da Era. Foi aí que Fei percebeu que seu anel de armazenamento estava quase cheio. A Liga da Era era uma taverna popular entre as classes mais baixas do Portão das Fontes. Pessoas de todas as origens se reuniam ali, especialmente mercenários ocupados. Fei escolheu um lugar assim justamente para obter informações úteis de quem viajava muito. Além disso, o que mais surpreendeu Fei foi a comida servida na taverna. Era a primeira vez que ele experimentava pratos tão saborosos de outras partes do mundo, diferente da comida sem graça de Chambord. A atmosfera animada e barulhenta o fez lembrar de sua vida passada, na universidade, quando saía com amigos para beber em restaurantes pequenos e bagunçados, aproveitando a juventude sem preocupações. Fei tomou um gole da cerveja de centeio e reviveu o sabor amargo e ácido, mas reconfortante ao descer pela garganta. Respirou fundo, satisfeito, e então olhou ao redor. A maioria dos homens na taverna eram mercenários, vestindo armaduras de couro velhas, mas bem cuidadas, que brilhavam de tanto serem polidas. Conversavam em grupos, rindo alto de vez em quando. Alguns aproveitavam a bebida para beliscar o traseiro das garçonetes curvilíneas, provocando gargalhadas gerais. Cada grupo tinha sua própria dinâmica, e, se alguém prestasse atenção, notaria distintivos que exibiam seus status. Embora o Portão das Fontes não permitisse que tropas dos reinos vassalos entrassem na cidade, os mercenários pareciam uma exceção. Fei percebeu que quase todos estavam armados. Comparados a eles, Fei e as 2 garotas pareciam completamente deslocados, não só pela vestimenta, mas também pelo comportamento. Desde que entraram, muitos olhares curiosos se voltaram para as 2 moças. A inocência e beleza de Angela e Emma eram como um sopro de frescor em um lugar acostumado apenas com rudeza e vulgaridade. Ei, lindas, permitam-me, o velho sangue, a honra de lhes oferecer uma bebida. Meu Deus, vejo minhas deusas encantadoras. Tomem uma bebida. É raro ver mulheres tão belas por aqui. De vez em quando, alguns homens animados erguiam seus copos de metal em saudação, acompanhados de risadas. Em vez de se irritar, Angela respondeu com entusiasmo e elegância. Ela erguia o copo com um sorriso doce e dava um gole, correspondendo às gargalhadas dos mercenários. Nada nela era forçado, apenas uma elegância natural. Fei ficou surpreso ao perceber que o carisma de sua noiva não afetava apenas animais. Até mercenários rudes eram influenciados por ela, tornando-se amigáveis. Dava para ver que era uma bondade genuína, vinda do fundo de seus corações rudes, o tipo de emoção que só se reservava à família.
Isso é estranho. Será porque Angela tem um espírito de protagonista? Enquanto Fei pensava, a porta de madeira se abriu. Duas figuras apareceram na entrada, uma alta, outra baixa. Olha quem chegou! Velho York, quando diabos você voltou do Império? Acabei de chegar, mal posso esperar para beber com meus camaradas. Respondeu o mais alto, olhando ao redor antes de se dirigir à mesa de Fei. Ei, jovem, posso me sentar aqui? Não tem lugar em nenhum outro canto. Fei sorriu e empurrou duas cadeiras de madeira para ele. À vontade. Valeu, cara. O homem chamado York sentou-se alegremente. De repente, Fei sentiu como se uma montanha tivesse se erguido diante dele. O sujeito era excepcionalmente forte, até os bárbaros do mundo de Diablo pareciam inferiores. Ele tinha entre 30 e 40 anos, mas sua barba vermelha chamava atenção, dando-lhe um ar corajoso e direto. Já seu companheiro era magro e moreno, mas com traços bonitos. Fei notou que o moreno era tímido, mantendo o olhar baixo na maior parte do tempo. Quando erguia o rosto, porém, seu sorriso tímido, dentes brancos e covinhas o tornavam um jovem surpreendentemente bonito. Ei, garçom! 2 cervejas de Centeio Premium, e rápido! York batia na mesa, impaciente. Sua voz ecoou como um trovão abafado, mas os mercenários já estavam acostumados e caíram na gargalhada. Alguém gritou, cerveja Premium? Velho York, parece que você fez fortuna no Império. Só um pouquinho, só um pouquinho. York coçou a cabeça, sem disfarçar o fato de que realmente tinha ganhado dinheiro. Então você tem que pagar uma rodada para a gente, outro gritou. Tá bem, cerveja para todos. Mas só a comum, não tenho dinheiro para Premium para tanta gente. York respondeu sem hesitar. O público respondeu com aplausos e gritos. A taverna ficou barulhenta e animada novamente. No entanto, o companheiro de York não parecia tão feliz. Por mais que tentasse sinalizar discretamente para o grande homem parar, York não percebia. Ele desistiu e balançou a cabeça, olhando para York com um sorriso constrangido. Vendo isso, Fei riu baixinho. Ele observara os dois o tempo todo. Eram um grupo de mercenários estranho, certamente não estavam no topo. York provavelmente era um samurai de uma estrela no auge, enquanto o jovem mal chegava a uma estrela. No entanto, a intuição afiada de Fei, no modo bárbaro, lhe dizia que o moreno não era tão inocente quanto parecia. Havia algo perigoso nele, e seu cheiro era familiar, como se Fei já o tivesse encontrado antes. Ei, velho York, conta para a gente como foi sua viagem ao Império. Alguma novidade? Alguém gritou. Bom, se falarmos dos grandes eventos no Império, o que mais está chamando a atenção é o exercício militar entre os 250 reinos vassalos. Faltam apenas 10 dias, e 80 ou 90% das tropas já estão acampadas nos arredores. Sem contar que os 10 principais reinos de primeira classe já chegaram. York deu um gole antes de continuar. Todas as câmaras de comércio, bancos privados e cassinos estão oferecendo as maiores odds e pagamentos da história. Aristocratas e comerciantes estão apostando loucamente. Isso aí já é velho, todo mundo sabe. Só os reinos de primeira classe têm chance de vencer, alguém interrompeu. Aí é que você se engana. Dessa vez pode ser diferente. York riu, balançando a cabeça. Ouvi dizer que, há alguns dias, um jovem mestre desconhecido apareceu entre os reis vassalos e chocou o Império ao derrotar o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton, um dos 10 cavaleiros da execução do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, na Batalha da Torre dos Picos Gêmeos. O quê? Velho York, você está brincando? Você deve estar bêbado. Esse tipo de coisa nunca aconteceria. As pessoas na taverna começaram a gritar. Apesar de serem mercenários e terem visto muitas coisas bizarras, ainda assim não conseguiam acreditar no que o homem grandalhão acabará de dizer. Quem era o Cavaleiro do Sol Dourado? Um dos 10 cavaleiros da execução do Palácio dos Cavaleiros Imperiais. Um homem extremamente talentoso e deslumbrante, famoso em todo o Império, que havia derrotado inúmeros desafiantes com sua lança dourada. Diziam que ele possuía poderes tão fortes que quase rivalizavam com um guerreiro de 6 estrelas, mesmo sendo tão jovem. Como esse melhor lutador da nova geração poderia ter sido derrotado pelo rei de um reino vassalo? Isso parecia saído diretamente de um conto de fadas. O grandalhão York tomou outro gole de vinho, esticou o pescoço e retrucou. Como assim não é possível? Isso não é segredo. Já está se espalhando pela capital sagrada. Algumas pessoas até viram o Cavaleiro Dourado sendo carregado desacordado por seus subordinados de volta para o Palácio dos Cavaleiros. Dizem que o chefe dos Cavaleiros, Akinfeev, ficou furioso. E agora, todas as facções importantes da capital estão secretamente tentando recrutar esse rei invencível dos reinos vassalos. Sério? Pode ser verdade. Vendo que York contava a história com convicção, as pessoas começaram a ficar menos céticas.
Ah, já sei. Deve ser o Espada Única. Só ele teria poder para derrotar o Cavaleiro Dourado. Alguém teve um insight e gritou orgulhosamente, achando que tinha a resposta certa. Outros concordaram, se havia alguém entre os reinos vassalos capaz de derrotar o Cavaleiro do Sol Dourado, só poderia ser o que Espada Única. Não, vocês estão completamente errados. Jin, você bateu a cabeça? Eu já disse que foi um rei vassalo que derrotou o cavaleiro. O Espada Única nem é rei ainda, é só um príncipe. Ah, esquece, vocês nunca vão adivinhar. O cara que humilhou o Cavaleiro Dourado era na verdade o rei de um reino vassalo de nível 6, alguém que nunca havia revelado seu talento antes. York finalmente revelou a verdade. O rei de um reino vassalo de nível 6. Velho York, sua esposa bateu na sua cabeça até você ficar retardado. O grandalhão ficou visivelmente irritado, esticando o pescoço e gritando, não, você que tem o cérebro amassado. Por Hades, toda a sua família deve ter nascido com defeito. Isso é a pura verdade. Eu não estou errado. No entanto, a plateia de mercenários só riu e zombou. As palavras dele pareciam absurdas demais. Quase ninguém acreditou. Sentado calmamente ao lado da multidão barulhenta, Fei, por outro lado, não conseguia achar graça. Pelo contrário, ficou cada vez mais inquieto conforme a história se desenrolava. Tentando se acalmar, ele passou a mão no queixo repetidamente, verdadeiramente surpreso. Só se passaram 4 dias desde minha batalha com o Cavaleiro Dourado na Montanha das Torres Gêmeas. Como a notícia se espalhou tão rápido? E o mais bizarro é que veio diretamente de São Petersburgo e até o Portão das Fontes. Isso é realmente estranho. Angela e a loirinha Emma não conseguiram se conter e riram baixinho. As duas garotas sabiam tudo sobre a batalha. Vendo que ninguém na taverna acreditava, Emma, de olhos arregalados, quase pulou da cadeira para defender a verdade, mas foi impedida por Angela, que segurou suas mãos e balançou a cabeça discretamente. Emma teve que se sentar de volta, rangendo os dentes e olhando furiosa para todos ao redor, como se quem não acreditasse que Fei derrotou o Cavaleiro Dourado fosse seu inimigo. Ei, amigo, se não se importa, onde você ouviu essa história? Foi só um boato. Fei, tentando sondar, perguntou de forma indireta ao homem franco. Como pode ser boato? Irmãozinho, isso foi anunciado publicamente pelo grupo mercantil Soros em São Petersburgo. O rosto de York ficou vermelho de impaciência. Ele bateu na mesa e se levantou, erguendo a voz. Se não acreditam em mim, acreditem no grupo Soros. Em alguns dias, a notícia vai chegar aqui de qualquer jeito. E o anúncio foi bem detalhado. O mestre misterioso que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado é o rei do reino vassalo de nível 6, Chambord, e seu nome é Alexander. O grupo Soros anunciou. Parece mais plausível agora. Se foi o grupo Soros, então pode ser verdade. Não acredito que um herói assim surgiu de um reino vassalo tão pequeno. Com a confirmação de York, a multidão finalmente começou a acreditar. Afinal, uma organização poderosa e respeitável como o grupo Soros jamais espalharia informações falsas. A virtude suprema dos mercadores era a confiabilidade. Nenhum grupo mercantil sobreviveria se fosse pego mentindo sobre algo tão crucial. Em séculos de existência, o grupo Soros nunca teve um escândalo assim. Fei finalmente entendeu o que aconteceu. O gerente do grupo Soros, Harry Hacknap, e sua caravana haviam seguido o exército de Chambord e testemunhado a batalha. Sem dúvida, a história se espalhou tão rápido por causa dos canais exclusivos do grupo Soros. A única coisa estranha era, por que o grupo Soros decidiu divulgar isso? Talvez, como bons mercadores, tenham visto uma oportunidade de lucro. Fei captou a peculiaridade com perspicácia. Enquanto a discussão na taverna esquentava, o interesse de todos se voltou para o misterioso rei de Chambord. As duas garotas ao lado de Fei riam com as mãos na boca, ouvindo os suspiros de admiração e sentindo orgulho ao ver Fei sorrindo calmamente. Era difícil não contar a todos que o mestre misterioso estava bem ali, na frente deles. Vendo que finalmente acreditaram nele, York sorriu, satisfeito. Ele baixou a cabeça e tomou um grande gole de cerveja, limpando a espuma da barba antes de bater na mesa novamente. Só começou a falar quando todos estavam prestando atenção. Na verdade, o Cavaleiro Dourado ter sido derrotado nem foi a notícia mais chocante da capital. Houve algo ainda mais impactante. Tem algo mais? Conte logo. Alguém pressionou, impaciente. York se deleitou com a expectativa, esperando o suspense crescer antes de finalmente falar, em um tom deliberadamente lento. Há cerca de 10 dias, o Santo Guerreiro de Spartak, do nada, emitiu oficialmente a carta de desafio do Santo Guerreiro para o mestre Krasik. O quê? Carta de desafio do Santo Guerreiro? Impossível! O que esses bastardos de Spartak querem? Provocar uma guerra. Rápido, York, como o mestre Krasik respondeu. Deus nos ajude, algo tão grande assim aconteceu.
Será que a guerra vai começar? As palavras de York eram de fato impactantes. A taverna, já barulhenta, explodiu em caos, como se alguém tivesse jogado sal em óleo fervente. Até os grupos mais reservados perderam a compostura, de queixo caído. Essa notícia era verdadeiramente chocante. O aparecimento da carta de desafio do Santo Guerreiro era um evento sem precedentes no Império. Não só representava um duelo final entre dois superpoderes, mas também implicava um conflito direto entre os impérios de Zenith e Spartak. Segundo a tradição do continente, o destino dos dois impérios agora dependia dessa batalha. A carta era como um decreto divino, poderoso, inquestionável e mortal. Ninguém no continente deixaria de especular sobre o resultado. Em comparação, a derrota do Cavaleiro Dourado parecia insignificante. O Império Spartak foi longe demais. O mestre Krasik certamente decapitará aquele desafiante imprudente. Krasik, o santo guerreiro de Zenith, já era um elite da classe Lua há 10 anos, sem dúvida o lutador mais poderoso do Império, o deus guardião e ídolo absoluto no coração de milhões de guerreiros. Todos os outros impérios temiam a montanha do santo guerreiro por causa dele. E agora, finalmente, ele havia sido desafiado. Daqui a 2 meses, no cume da montanha do santo guerreiro em São Petersburgo, sob a lua demoníaca, os dois santos lutarão até a morte. York terminou sua cerveja, bateu o copo na mesa e gritou: a notícia já está se espalhando pela capital. Acredito que todo guerreiro com coragem estará lá para torcer pelo nosso santo guerreiro. Quando chegar a hora, eu com certeza vou. Alguém já estava impaciente. Eu também. Só quem foi criado por goblins perderia isso. Fei, vendo o clima animado, sentiu-se empolgado com a batalha que aconteceria em 2 meses. Seria um duelo mortal entre elites da classe Lua, uma chance única de testemunhar o verdadeiro poder dos maiores experts do continente. Era emocionante imaginar que cena espetacular surgiria. Depois de ouvir um pouco mais, Fei viu que já era hora de ir, chamou o dono da taverna para pagar a conta e se preparou para sair. Ei, irmãozinho, obrigado por me deixar sentar aqui. Caso contrário, não teria aproveitado a bebida hoje. Que tal eu lhes convidar para mais uma rodada? York se levantou e chamou a garçonete, pedindo 4 cervejas escuras, 3 para Fei e as garotas, e a 4ª para o garoto moreno que estava quieto no canto. York cutucou o jovem: Philip, pare de besteira, seja homem. Levante e termine isso. O garoto, sem saber o que fazer, sorriu tímido e pegou o copo de ferro. Foi então que, bang! A porta da taverna foi aberta com violência. Várias figuras arrogantes entraram, olhando ao redor como se estivessem procurando algo. O líder do grupo sussurrou algo para um jovem bem vestido atrás dele, que então se aproximou da mesa de Fei com um sorriso desdenhoso. Ele olhou para York e o garoto tímido e gritou: Sumam daqui, mercenários insignificantes! Quem diabos são vocês para se sentarem com damas tão belas? A taverna Liga da Era ficou em silêncio. O jovem bem vestido não hesitou em xingar e incluir todos na taverna em sua arrogância. No entanto, Fei percebeu que, embora a maioria dos mercenários estivesse furioso, nenhum ousava falar, como se o jovem fosse um demônio aterrorizante. O homem que sussurrava no ouvido do jovem era alguém que Fei reconheceu, o capitão dos soldados que guardavam o portão da cidade, ainda vestindo seu uniforme. Fei entendeu a situação em um instante. O capitão parecia ter levado o jovem até eles. E o motivo? Fei podia adivinhar pelo modo como o jovem olhava para Angela, com um desejo lascivo. O grandalhão York, que estava animado há pouco, agora estava constrangido. Seu rosto ficou vermelho de vergonha ao ser apontado e insultado. Ele hesitou, segurando o copo de ferro, claramente irritado, mas acabou abaixando a cabeça e se afastando, puxando o garoto tímido para sair. Era óbvio que ele conhecia a identidade do jovem arrogante. York, espere. Angela falou. Seu sorriso aliviou a tensão no ar. Ela esticou a mão branca e pegou o copo de ferro da mesa, dizendo a York: obrigada por nos contar essas histórias. Você é um homem apaixonado e sincero. Quero brindar com você. Ela levantou o copo, inclinou o pescoço gracioso como um cisne e bebeu toda a cerveja de uma só vez, fazendo um som audível que ecoou na taverna. Depois, limpou os lábios com a mão. O gesto rude, combinado com sua beleza, a tornou ainda mais encantadora, deixando todos boquiabertos. York tremia de emoção. Ele não esperava que essa garota, que parecia uma deusa inatingível, brindasse com ele naquela situação. A vergonha e a raiva que sentirá desapareceram instantaneamente. York pegou seu copo novamente e bebeu tudo de um gole, ignorando completamente o olhar ameaçador do jovem arrogante. Para a surpresa de todos, o garoto tímido, Philip, também se aproximou silenciosamente e bebeu sua cerveja. Depois, York hesitou e murmurou cuidado antes de sair com uma expressão grata e meio envergonhada, seguido por Philip. Os dois desapareceram na rua. Fei esfregou o queixo, como se tivesse entendido algo.
Ele sorriu e olhou para Ângela com admiração. Pela primeira vez, percebeu que sua noiva gentil também tinha um lado corajoso. O rosto do jovem arrogante estava tão escuro que parecia que a água poderia ser espremida dele. Ele olhou para onde York e Fírica haviam ido com ódio antes de se virar para Fei e perguntar abruptamente. Qual é o seu preço? Quantas moedas de ouro? Fei franziu a testa. Vamos, cara. Pela sua roupa, dá para ver que você tem algum status. O quê? Fazendo de bobo? Você realmente não sabe o que eu quero. O jovem sorriu impaciente e acenou para um de seus capangas. Explique para ele. Sim, jovem mestre. Moleque, o jovem mestre Lulum quer as duas garotas que estão com você. Seja esperto e diga seu preço. Um homem barbudo, vestindo armadura de guerreiro, apontou para o nariz de Fei com arrogância. Fei riu, em vez de ficar bravo. E se eu não quiser? Você está cego, seu merda? Quem ousa recusar o jovem mestre Lulum no portão das fontes? O capanga jogou 2 moedas de cobre na mesa e gritou, pega o dinheiro e some daqui. 2 moedas de cobre. Fei franziu a testa novamente. O que? Pouco? O jovem mestre está sendo generoso em pagar por algo que poderia simplesmente tomar. O capanga riu. Se 2 moedas são demais, então fica com uma. Com um sorriso sarcástico, ele pegou uma moeda de volta e a guardou no bolso. Ninguém na taverna ousou falar, com medo de Lulum. Todos olharam para Fei e Ângela com pena, pensando, que garota linda, pena que vai cair nas mãos daquele demônio. Dá para ver que você tem alguma força. Fei suspirou. Mas escolheu ser o cachorro de alguém. Você não merece vestir essa armadura. Deixe-me tirá-la de você. Antes que alguém reagisse, sua mão atingiu a cabeça do capanga como um raio. Todos piscaram, e quando abriram os olhos, viram o capanga enterrado no chão, com apenas a cabeça para fora. Sangue escorria de seu nariz e boca, ele estava morto. Sua armadura estava cuidadosamente dobrada ao lado de sua cabeça. A cena era bizarra. Um coro de suspiros encheu a taverna. Alguns mercenários quase caíram das cadeiras. Você, como ousa? Sabe com quem está mexendo? Meu pai é o... O jovem arrogante gritou, mas Fei interrompeu. Cala a boca. Fei ergueu a mão como se estivesse enxotando uma mosca. Um som nítido ecoou, seguido por dentes voando pelo ar. O jovem foi arremessado contra a porta da taverna como um saco de areia, quebrando mesas e cadeiras no caminho. Quando caiu, seu rosto estava inchado como um tomate, com uma marca de mão vermelha. Seus olhos estavam fechados à força, e sangue escorria de sua boca. O silêncio na taverna era absoluto. Alguns mercenários esfregaram o próprio rosto instintivamente, sentindo um calafrio. Quem diria que esse homem de cabelos braços, tão educado antes, seria tão violento? Claro, muitos perceberam que ele era um mestre raro. Enterrar um guerreiro de 1 estrela no chão como uma estaca? Só alguém acima de 4 estrelas poderia fazer isso. Vários mercenários gritaram de admiração. Você, como ousa? O capitão que levará Lulum até lá percebeu que tinha cometido um erro grave. Seus joelhos tremeram, e ele tentou fugir, mas Fei esticou a mão. Você também é um canalha. Tarde demais para correr. O capitão foi puxado de volta como um boneco. Fei bateu em sua cabeça, e ele também foi enterrado no chão, com o mesmo destino do capanga barbudo. Fei não teve piedade. Todos estavam chocados. Esse jovem é como a morte em pessoa. Ele matou sem hesitar, incluindo um capitão do Portão das Fontes. De onde ele veio? Ele não tem medo dos soldados da cidade. Fei, por outro lado, sorriu satisfeito. Nos últimos dias, ele vinha estudando como controlar melhor a força do bárbaro. Se tivesse feito isso antes, teria transformado os dois em pasta sanguinolenta. Agora, conseguirá enterrá-los intactos, um progresso. Vamos. Fei sorriu para Ângela e jogou 3 moedas de ouro na mesa, compensação pelos danos. Ele saiu com as 2 garotas, mas parou na porta e olhou para trás. Ah, mais uma coisa. Se alguém quiser investigar isso, digam para me procurar no acampamento da Força Expedicionária de Chambord, fora do Portão das Fontes. E então, os 3 desapareceram na rua ensolarada. A taverna ainda estava em silêncio. Depois de um tempo, alguém balbuciou. Ele, o que ele disse? Força Expedicionária de Chambord. Será que ele é Alexander, o rei de Chambord? Aquele jovem, é o rei que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado? O mestre misterioso que humilhou Chris Sutton? Ele é tão jovem assim? Dessa vez, a taverna explodiu em frenesi. Mercenários pularam das cadeiras e correram para fora, tentando alcançar Fei. Eles mal podiam acreditar que haviam bebido com o homem que derrotara um dos 10 cavaleiros da execução. Parecia um sonho.
Fim dos capítulos do 204 ao 206. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!